lançamos constelações de satélites na órbita da Terra para que uma tela nos diga exatamente onde estamos. Mas milhares de anos antes do primeiro chip de silício existir, seres humanos já cruzavam o maior oceano do planeta em canoas de madeira, guiados apenas pela observação, pela memória e pelo corpo. Quando os primeiros navios europeus chegaram ao Pacífico, esperando encontrar um vazio intocado, deram de cara com sociedades inteiras, prósperas e pulsantes, vivendo nas ilhas mais isoladas do mundo. O que para o Ocidente era o limite do desconhecido, para os antigos navegadores já era uma estrada percorrida há séculos. Eles chamavam essa habilidade de wayfinding, a arte de encontrar caminhos. Uma ciência acumulada, passada de geração em geração, testada em cada expedição e aperfeiçoada em cada erro. Mas como eles faziam isso? Quais eram os instrumentos e os saberes invisíveis que eles utilizavam? Vamos começar pelo elemento mais constante e sutil, as ondas. Existem as ondas geradas pelo vento local que mudam o tempo todo. Existem as ondulações de fundo, os swells, mais profundas e constantes, vindas de tempestades a milhares de quilômetros. E existe o terceiro tipo, mais importante para quem navega sem instrumentos, as ondas refratadas. Quando uma ondulação encontra uma ilha, mesmo que oculta além do horizonte, ela não apenas morre na praia. Se divide, se reflete e volta ao mar aberto alterada. Essa interferência cria uma assinatura na superfície da água. Um navegador treinado sente essa mudança de ritmo e altura e sabe, existe terra naquela direção. E não é só com os olhos que se lê o oceano. O corpo inteiro participa. Deitados no fundo da canoa, sentados no casco ou com uma perna dentro da água, eles sentiam a direção do fluxo. Os mestres navegadores frequentemente não dormiam em camas, mas diretamente sobre as vigas do casco. Eles diziam que era preciso ouvir com a espinha. Cada estalo da madeira amarrada com as fibras de coco contava uma história sobre a tensão das velas e a profundidade da água abaixo deles. Nas canoas duplas, cada casco responde de forma diferente às correntes. Se um casco sobe enquanto o outro desce em um padrão anormal, isso denuncia uma corrente cruzada submersa. Uma força invisível que, se ignorada, pode arrastar a embarcação quilômetros fora da rota ao longo do dia. Para um wayfinder, uma nuvem nunca é apenas vapor d'água. Ela é um mapa do que está acontecendo a centenas de quilômetros de distância. O primeiro segredo é observar a imobilidade. Em oceano aberto, os ventos alísios sopram constantes. Quase todas as nuvens marcham pelo horizonte. Mas se você notar uma nuvem cúmulos completamente parada, ali está o seu farol. As ilhas retêm o calor do sol muito mais do que a água. Esse calor faz o ar subir, carregando umidade e criando nuvens que ficam ancoradas diretamente sobre a terra firme. Mesmo que a ilha esteja oculta pela curvatura da terra, a nuvem entrega sua posição no céu. Um leve tom esverdeado ou azulado na base dessas nuvens pode ser o reflexo da água rasa de uma lagoa. Nuvens também preveem o tempo. Torres escuras com um topo em forma de bigorna sinalizam tempestades severas. Se o topo da nuvem se inclina para frente, o vento de altitude trará a tempestade mais rapidamente. Hora de rizar as velas imediatamente. Já as nuvens cirrus, finas e fibrosas, como pinceladas no céu azul, avisam que o padrão de vento na superfície vai mudar drasticamente nas próximas 24 horas. Outro indicador infalível são os pássaros. Aves como andorinhões do mar e fragatas têm rotas previsíveis. Voam para o mar de manhã em busca de alimento e retornam à terra ao entardecer. A direção do voo no fim da tarde aponta como uma flecha para a costa. Como cada espécie tem um raio máximo de voo, o navegador sabe exatamente a que distância está de terra à vista. Abaixo da superfície, a vida também desenha estradas. Ao se aproximar de arquipélagos, o comportamento animal muda. Tartarugas marinhas e certas espécies de tubarões usam as correntes e o geomagnetismo das ilhas para migrar. Até a própria água muda. O azul marinho profundo dá lugar a tons de turquesa, e pequenos detritos ou galhos começam a flutuar no convés. Quando o sol se põe, o oceano muda de linguagem. Para um ocidental, o barco se move através de um oceano estático. Para um wayfinder, o conceito é inverso. A canoa é o centro imóvel do universo e são as ilhas que vêm ao seu encontro puxadas pela vontade e pela memória do navegador.
O navegador não seguia apenas por estrelas visíveis. Na ilha Taumaco, por exemplo, os mestres utilizavam o Te Nohoanga Te Matangi, a vida dos ventos, um mapa mental complexo que divide o horizonte em 32 posições, integrando a trajetória dos astros, os ventos sazonais e o padrão das ondas. Mesmo se o céu se cobrisse de nuvens e apagasse as estrelas, o navegador mantinha a canoa no curso correto, sentindo a relação entre a ondulação do mar e a sua bússola mental. E quando a noite é breu total e o céu se fecha por completo, o oceano revela seu último recurso, o Telapa, guardado como um segredo místico, mas fruto da observação natural. O Telapa consiste em um feixe de luz subaquático, rápido como relâmpago, submerso, que dispara em linha reta abaixo da superfície. Esse fenômeno luminescente é ativado pela energia de onda e reflexão que se projeta para fora das ilhas. Seguir a origem desses flashes significava navegar em linha reta rumo à Terra, mesmo a mais de 100 km de distância. Para os polinésios eram os próprios ancestrais guiando o caminho. E o mais interessante disso tudo é que cada ilha tem um telapa específico, como uma digital, que tem uma cor específica. Essa sabedoria ancestral não ficou trancada no passado. Ela vive em expedições da Polynesian Voyaging Society e na lendária canoa Hokulea. E a prova definitiva da eficiência dessa engenharia veio em 2008 com a Lapita Voyage, idealizada pelo pioneiro designer de catamarãs James Warren. A missão foi reconstruir 2 canoas duplas de 12 metros, baseadas estritamente nos desenhos arqueológicos dos antigos povos Lapita, ancestrais dos polinésios. Sem motores, sem eletrônicos, amarradas com cordas de fibra natural. Warren e sua equipe navegaram mais de 4.000 milhas náuticas das Filipinas até as isoladas ilhas de Anuta e Tikopia. A expedição chocou o meio acadêmico. Aquelas embarcações chamadas de primitivas por muitos ocidentais mostravam uma navegabilidade extraordinária contra o vento. Leves e flexíveis, os 2 cascos não lutavam contra a força das ondas. Eles distribuíam o impacto, flutuando sobre o mar revolto como organismos vivos. A Lapita Voyage provou que as migrações pelo Pacífico nunca foram acidentes geográficos ou barcos à deriva levados pela sorte. Foram viagens deliberadas, planejadas e executadas por marinheiros geniais, a bordo de uma das ferramentas de engenharia mais eficientes da história humana. A maior lição que os antigos mestres nos deixam não é apenas sobre como cruzar o oceano ou chegar de um ponto A a um ponto B. É sobre aprender a ler o mundo ao nosso redor em um estado de presença absoluta e uma comunhão com a impermanência do mundo. O wayfinding é, acima de tudo, uma filosofia da mutabilidade. Navegar dessa forma exige uma conexão visceral com a própria vida. É entender que a segurança não vem da rigidez de um mapa estático, mas da flexibilidade de quem sabe ler o fluxo.